A aula de hoje é sobre saúde pública, a valorização do SUS, que é um dos temas muito cotado para o Enem de 2021. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, se inteirar um pouco mais, como fazer uma redação, abordar temas relevantes aí para esse tema, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar com o repertório sociocultural como começamos sempre, mas lembre-se de usá-lo com parcimônia, ou seja, não sai escolhendo aleatório, porque esse repertório ele precisa estar linkado com o assunto que você vai desenvolver ao longo da tua redação. O primeiro repertório que eu vou apresentar para vocês tem a ver com uma manifestação atual. Ultimamente, as pessoas estão usando muito a hashtag Viva ao SUS. E isso se deve a essa situação de pandemia em que nós ainda vivemos. Nessa hashtag é uma forma de valorizar não só as campanhas de vacinação, como também o tratamento que o SUS ofereceu necessariamente e oferece nesse período. Então você pode falar dessa mobilização de pessoas que apoiam as ações e atitudes do SUS. É o primeiro repertório. O segundo repertório é um documentário chamado Na Fila do SUS. No entanto, gente, se vocês quiserem usar esse repertório, é bom deixar claro que esse repertório ele vai mostrar uma outra vertente daquele repertório que nós apresentamos no início. Ou seja, ele vai mostrar que o SUS possui problemas, sim, e que esses problemas estão associados a questões de filas, esperas, demanda, a condição socioeconômica das pessoas. E aí nós temos a questão também dos planos de saúde, empresas privadas. Então observa que esse segundo repertório é para aquela pessoa que quer mostrar esse lado negativo aí do SUS. Mas toma cuidado, porque o tema dessa proposta é justamente a valorização do SUS. Caso vocês escolham esse repertório, vocês vão ter que trabalhar com aquilo que nós chamamos de contraponto. Ou seja, o lado negativo, e aí vocês vão vir com uma reviravolta, que é o lado positivo. O terceiro repertório sociocultural é a famosa revista Radiz, da Fiocruz. Amados, se vocês não a conhecem, precisam conhecer. Ela tem versão digital e a versão impressa também. Na versão impressa tem que fazer um cadastro lá, mas normalmente demora, mas chega. É uma das melhores revistas que eu já vi em termos de atualidade. E a Radiz, ela traz como capa, de 2021, justamente o aniversário de 10 anos de médicos que vão para as ruas para cuidar das pessoas. E, obviamente, isso é um investimento do SUS. Esses médicos saindo do consultório e indo para a rua para cuidar das pessoas. E o interessante é que isso não é uma novidade. O interessante é que isso já ocorre há 10 anos, por isso essa comemoração de 10 anos. Então dá uma olhadinha na Radiz aí, se você não tem a versão física, dá uma olhada na versão digital dela, porque super vale a pena. Então eu apresentei para vocês 3 repertórios socioculturais. Escolha com parcimônia. Pense bem em qual você vai usar. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir um favor a vocês, é claro, se for da sua vontade, se for aprazível. Se for da sua vontade, se inscreva nesse canal, compartilhe essa videoaula com alguém que você saiba que tem interesse sobre o assunto ou que necessariamente também vai prestar o vestibular. Deixa o seu like para poder ajudar esse canal a crescer. Você estaria me fazendo um favor e ajudando as outras pessoas também. Sendo assim, agora vamos começar desenvolvimento. Eu sei que quando se fala em SUS, nós podemos alegar que nós não somos o único país que tem esse conceito de SUS, ou seja, da saúde gratuita. Não somos. No entanto, em termos de continente e em termos de população, agora sim nós somos os primeiros do mundo.
ou seja, para atender a demanda do nosso continente e do número populacional, em termos de mundo, o Brasil ele dá um show em termos de SUS. Sim, eu sei, eu não estou aqui falando de perfeição, gente. Eu estou falando em abrangência. Se formos analisar, há países, por exemplo, como os Estados Unidos, em que essa relação da saúde gratuita não existe. Lá você tem que pagar por tudo. Tudo. Muito embora, né? As pessoas podem falar assim, Liliane, mas e a questão da qualidade? Não é isso que estamos discutindo aqui agora, nesse momento. Estamos discutindo que nós temos um sistema de saúde única, o SUS, que atende um país como é o Brasil, do tamanho que é o Brasil, com uma população com uma população gigantesca, e é o único país no mundo que faz isso. O que acaba justificando, né, essa valorização atual do SUS, principalmente com o repertório 1, que eu acabei de falar com vocês. Posto isto, vale falar que o SUS foi uma conquista da Constituição de 1988. Ele tem aproximadamente 30 anos, né? E nesses 30 anos, o SUS vem caminhando paulatinamente para uma excelência. A gente tem que pensar que absolutamente nada que surge perfeito. Então, é bobagem pensar que o SUS ele surgiu de uma forma perfeita. Não. No início, antes, as pessoas elas tinham algumas regras. O SUS não era para qualquer pessoa, para qualquer brasileiro, não era assegurado dessa forma. O SUS ele tinha algumas regras, por exemplo, a pessoa tinha que estar trabalhando com carteira assinada, eram várias regras. E ao longo dos anos, de acordo com a necessidade e o crescimento populacional, o SUS ele foi se modificando até chegar no que temos hoje. Ou seja, o SUS atender a qualquer cidadão brasileiro, porque é um direito constitucional da Constituição Federal de 1988. Então, não é favor, nós não estamos falando aqui de favor, nós estamos falando de direito enquanto brasileiros, e isso em 30 anos. Então, se você for analisar, o SUS é um senhor relativamente jovem, é um jovem adulto, e é claro que ele tem muito que progredir, muito que crescer, mas ele vem evoluindo ao longo dos anos, sim. Sendo assim, quando se fala de SUS, nós estamos falando no SUS atuando em diversos segmentos importantíssimos na nossa sociedade. Eu tenho consciência que a maioria das pessoas sempre acham que o SUS está associado ali é uma doençazinha, é uma gripezinha, é um atendimento assim. Não. O SUS, gente, está envolvido com situações bem complexas. Eu estou falando de transplantes de órgãos. O SUS faz, e diga-se de passagem, é uma cirurgia caríssima, muito cara mesmo, e o SUS cobre. Sei que você está pensando, Liliane, mas tem o tempo, tem o time. Sim, mas a gente sabe que transplante, por exemplo, é uma coisa que carece de doadores. Existe uma fila, né, intransponível. Então, é um sistema, por natureza, mais burocrático mesmo. Mas o SUS faz. O SUS faz também, gente, a questão da mudança de gênero. Muita gente não sabe disso, mas faz. É claro que também tem que se passar por vários procedimentos. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, olha, decidi. Não é assim que funciona. Mas ele faz também. Ou seja, essa adequação da mente do corpo para a mente. Então, muita gente também não sabe disso. O SUS trata também de doenças crônicas, que normalmente são doenças que têm um gasto muito alto para aquelas pessoas que possuem essa enfermidade. Então, o SUS faz esse
eu não preciso tocar tanto na campanha de vacinação, porque nós acompanhamos essa campanha de vacinação, né, da questão do Covid, da Covid agora. Mas não são só essas campanhas, são N campanhas. São várias vacinas que são distribuídas gratuitamente pelo SUS para prevenir a população de adoecer. É claro que uma coisa é compensatória à outra. Se eu vacino e imunizo alguém, é claro que eu vou prevenir que essa pessoa seja, talvez, futuramente tratada por uma doença crônica no SUS depois. Então, a vacinação é uma forma de prevenção e o SUS trabalha com isso também. Então, observa que o SUS não é só uma gripezinha. O SUS, na verdade, ele trabalha com doenças, ele trabalha com prevenção, ele trabalha com situações que são onerosas para as pessoas, e tudo isso de uma forma gratuita, como um direito conquistado pela Constituição de 1988. Com a pandemia, é verdade que medidas tiveram que ser adotadas. E a gente não pode negar o papel da tecnologia nessas medidas. E aí, é claro que para situações mais simples, nós vamos ter a telemedicina. E o SUS adotou a telemedicina, o que facilita muito vários processos. Primeiro, a questão da velocidade no atendimento, a questão do deslocamento. A pessoa, ela tinha que sair de casa, ela tinha que enfrentar a fila, ou seja, todo esse deslocamento, todo esse desgaste físico, ele acaba sendo reduzido pela telemedicina, que, diga-se de passagem, gente, é uma tendência para casos mais simples, é bem verdade, mas é uma tendência que essa telemedicina se mantenha e se aperfeiçoe. E é claro que com essa medida vai desafogar as filas do SUS e atender um número maior de pessoas para serem beneficiadas com esse novo sistema. Então o SUS também adotou isso, é claro que em virtude de uma situação aí da Covid, mas enfim, de uma forma ou de outra, é um benefício da população, para a população. Não podemos negar que nem tudo são flores. O tema é a valorização do SUS. Então, eu estou me focando na valorização do SUS. Mas eu não posso negar, nem você pode negar, que as condições hospitalares não são as melhores. Além do que, faltam materiais. E isso se dá por alguns motivos. Primeiro motivo, uma distribuição desigual de verbas. Eu não vou entrar em outras questões que vocês sabem que eu estou pensando e vocês também, porque tem coisas que eu não posso falar aqui no YouTube. Mas, de uma forma ou de outra, há uma verba baixa para investimentos. Por vezes, até a verba chega, mas às vezes os equipamentos para exames, eles ficam ali, né, mofando, sem uso, por um motivo ou por outro. Tivemos já casos de compras de ambulâncias para a SAMU em que elas apodreceram no pátio por falta de uso. Então a gente percebe que às vezes o dinheiro não chega. E quando o dinheiro chega, às vezes não há uma administração adequada. E essa falta de administração adequada faz com que esse dinheiro se perca. E a população também perde com isso. Então a gente não pode negar. Nós já vimos sim reportagens em que médicos, eles alegam não terem condições, não terem materiais como um esparadrapo, por exemplo, ou gases, por exemplo, material de sutura, por exemplo, para poder trabalhar com o básico ali. Então é necessário que se tenha sim, né, essa distribuição de renda, como é necessário também que se tenha boas administrações
nesses hospitais e que exista também um investimento do setor particular, tipo um financiamento, tipo um apoio, para que se tenha uma promoção, uma projeção maior do SUS. Isso seria interessante, por exemplo, né, uma ala com o nome de uma empresa que patrocinasse aquilo ali. Então, é bom avaliar sim. Quando se fala de valorização do SUS, não significa tampar os olhos para tudo aquilo que acontece. Então, quando se fala de SUS, a gente pensa automaticamente em hospitais. E errados não estamos, né? Porque realmente a nossa direção é pensar em SUS, hospital. É isso aí. Só que agora eu vou comentar com vocês o SUS que a gente não vê. Se preparem, gente, porque quando eu estava pesquisando para fazer essa aula, eu reconheço que tinha alguns itens ali que eu não sabia. Então vamos falar do SUS que a gente não vê. Vamos começar com o primeiro. A água potável que a gente bebe. Exatamente. Essa água potável que a gente bebe tem o dedinho do SUS aí. É um programa nacional e esse programa nacional chama Viva a Água e é um programa para ter controle da qualidade de água e isso é responsabilidade do SUS. Então, meus amores, a cada copinho de água que a gente toma tem a participação do SUS aí. E bateu aquela fome e a gente vai procurar um supermercado, a gente vai procurar uma lanchonete, a gente vai procurar um restaurante. Muito bem, ok, temos que matar nossa fome mesmo. No entanto, esses estabelecimentos, eles são controlados pelo SUS, através da Anvisa. E é justamente isso que vai verificar a qualidade daqueles alimentos que estão sendo servidos. Se eles estão em condições de higiene, se não há fungos, bactérias, ou seja, vocês estão entendendo perfeitamente. Então, o SUS, ele age pela Anvisa também, justamente nesses estabelecimentos que oferecem alimentação. Terceiro ponto. Deu uma vontade de viajar? Rodoviária, aeroporto, portos. O SUS, de novo, agindo pela Anvisa, ele vai verificar a qualidade e a limpeza e a descontaminação desses ambientes em que há uma grande circulação de pessoas, justamente para evitar que se tenha ali o início de uma epidemia. Então, esses ambientes como rodoviária, porto, aeroporto, eles têm sim o controle da Anvisa, ou seja, do SUS. E vocês acham que eu tô falando só de gente? Jamais nessa vida. Nossos bichinhos, dogzinhos, catzinhos, ou seja, de novo, é o SUS que vai criar campanhas de vacinação. É sério, quando você pega o seu cachorrinho, o seu gatinho nessas campanhas de vacinação, normalmente é o SUS que promove pela Anvisa, justamente para que eles não contraiam doenças e é claro que muitas dessas doenças são passadas para nós, seres humanos. Então, observa que o SUS não atua só com seres humanos. Claro, para os seres humanos, sim, mas ele vai atuar também nos nossos pets. Além do que, donos de pet shop têm sim, tá? O estabelecimento vigiado. Aqui a gente poderia entrar na vertente de canis, de procriação, mas não vamos tocar nesse assunto. Quer dizer, já tocamos, né, gente? Não vamos desenvolver esse assunto porque não é o tema dessa aula. Eu prometo que eu faço uma aula dessa para vocês depois. Mas as vacinações e o processo de controle dos pet shops é feito pelo SUS, pela Anvisa, sim. E o último elemento, não menos importante, é o seguinte. Liliane, eu tenho um plano de saúde. Eu não preciso do SUS, o SUS não tem nada a ver com isso. Tem sim. O SUS é quem controla os planos de saúde.
ele verifica se os planos de saúde estão dentro da regulamentação. Então, qualquer plano que você tenha, meu amor, tem sim o dedo do SUS, tem a influência do SUS. Bom, senhoras e senhores, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa aula. Use com parcimônia, utilize esses lados positivos do SUS na sua redação, mas lembre-se que a gente sempre tem que problematizar, por mais legal que seja o assunto. No mais, eu vejo vocês na próxima aula. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente!